A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer meus irmãos aí no Pernambuco. Também agradecer o meu pastor setorial aqui, setor 26, Carapicuíba. Também o meu pastor local, Samuel Ferreira. São uma bênção, irmão, aqui do estado de São Paulo, Ministério Belém. Graças a Deus por isso. Aqui, irmão, vamos meditar no livro dos Salmos, bem conhecido, né? A leitura maravilhosa, muito proveitosa para nós. Salmo 51. O salmista, ele faz uma profunda oração, um profundo pedido a Deus. Ele estava numa situação, irmão, difícil. Ele tinha pecado com a Batseba, a mulher de Uria, e ele estava vivendo uma situação muito difícil. Ele faz 12 pedidos a Deus nesse Salmo 51. Ele faz 12 pedidos a Deus. O primeiro pedido ele faz assim, dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele usa os atributos de Deus, né? Ele usa os atributos de Deus, pedindo a Deus que Deus use os atributos de Deus, as qualidades que Deus tem. Ele, segundo Deus, a tua misericórdia. E as multidões da tua misericórdia. O segundo versículo ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É como eu falei, o homem que tem comunhão com Deus, o homem que tem experiência própria com Deus, com o Espírito de Deus, na hora que peca, não precisa ninguém dizer que ele pecou. Não precisa. Não precisa, porque o pecado ele é um algo vivo dentro do homem, para acusar o homem. E o salmista Davi, ele sentia essa acusação agora. Ele sentia essa tristeza. Ele dizia, no versículo 2, ele dizia: lava-me completamente. Eu quero me sentir livre. Porque o pecado, para onde você vai, ele está te acusando. Se você vai se deitar, ele está te acusando. Se você vai para uma brincadeira, para uma festa, ele está te acusando. Se você chega na igreja, ele está te acusando. Aí ele dizia assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. O versículo 3 diz assim: porque eu conheço. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Tem gente que não está nem aí. Alguém vem, desperta, fala para ele e ele não está nem aí. Ele diz: eu conheço. Né? Como é bom a pessoa ter experiência com o Espírito de Deus. Ele falava: eu conheço. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre adiante de mim. É o que eu falei. Sempre está adiante. Não há alegria, não há felicidade, não há prazer para a pessoa que tem experiência com Deus quando ele peca. É uma dor, é uma angústia, é uma enfermidade terrível. Glória a Jesus. E só Deus, irmão, é quem pode curar, porque nenhum remédio, nenhum médico. Quantas pessoas estão sofrendo aí? A sua mente acusa, seu coração condena. Ele entra em estado de depressão crônica. Às vezes, né? Não é toda a depressão que é isso, mas a maioria. E vai ao psiquiatra. Não tem jeito. Não tem jeito, porque só Jesus é quem pode dar o fim deste mal. Aí ele dizia, né? Ele dizia: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O versículo 4 diz: contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos
é mau, para que sejais justificado quando falarem e puro quando julgarem. Ele aqui não estava nem olhando, porque quando o homem peca, que faz o mal ao próximo, geralmente ele está pecando contra Deus, porque Deus diz: amar o teu próximo. Quando o profeta, o Davi, aqui ele fez 2 pecados, irmão. Ele adulterou, né? E ordenou indiretamente a morte do esposo da mulher. Ele poderia dizer assim: eu pequei contra Uria, eu pequei contra a mulher de Uria. Não, ele disse: eu pequei somente contra ti. Por quê? Porque quando o homem ele peca contra o próximo, ele faz algo contra o próximo, ele está pecando contra Deus. Porque Deus não quer. É contrário à vontade de Deus. Porque ele diz: somente a ti, eu pequei somente contra ti. Né? Ao versículo 5 ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. A minha mãe. Ele está falando aqui que em pecado ele foi, né? Ele está falando do pecado original. Quando a criança nasce, alguém chama de anjo. Não, é um ser humano, não é anjo. O anjo não peca. O anjo que está lá junto de Deus não peca. Pecou o anjo caído, né? Então ele não é anjo, ele é uma criança. Agora, o pecado não é conhecido. Deus não conhece o pecado da criança para condenar uma criança pelo pecado dela, porque é um pecado original. É um pecado que não tem conhecimento. Aí ele fala assim: eu em pecado fui concebido. O versículo 6 ele diz assim: eis que ama a verdade, no íntimo do oculto, me faz conhecer a sabedoria. Ele começa ainda a dizer os atributos de Deus, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, mesmo na tristeza que ele está passando, mas ele não deixa de mencionar as qualidades, os atributos que Deus tem. O versículo 7, ele diz assim: purifica-me com o isopor, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aí ele estava sentindo uma angústia, um sofrimento, mas ele sabia que só Deus quem podia fazer isso. Por isso que ele dizia: purifica-me. Só tu, Deus, pode fazer isso comigo. Só tu quem pode tirar esse mal que me atormenta todo dia. Só tu. Purifica-me. Faz este favor para mim outra vez. O versículo 9, ele: faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que eu goze os ossos que tu quebraste. A ciência diz que o homem tem 200 e alguma coisa de ossos, né? 206, 200 e alguma coisa, 206. E disse que a dor mais profunda para um ser humano é quando ele quebra um osso. Graças a Deus eu nunca quebrei não, mas alguém que já quebrou disse que é muita dor. E o salmista, ele comparou a retirada do Espírito de Deus da vida dele, o sofrimento que ele estava sofrendo agora, a angústia e a dor, ele comparou como os ossos, ele fez como os ossos quebrados. A angústia era tão grande, a dor era tão grande, era como os ossos quebrados. Não somente um osso, mas mais de um osso quebrado. Aí ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que eu goze os ossos que tu quebraste. Ele estava sentindo um homem quebrado, os ossos quebrados. A dor era grande, porque pecou contra Deus. O versículo 9, ele diz assim: e esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Ele via Deus olhando para ele, irmão. Para onde ele ia, glória a Deus. Aonde ele chegava, ele sentia Deus olhando. Aonde ele chegava, para onde ele ia, ele via Deus olhando. Aí ele disse assim: esconde a tua face dos meus esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Como é bom reconhecer o seu fracasso adiante de Deus. O pedido 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Esse é o 10º pedido que ele faz. O 11 pedido, ele diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Irmão, viver nesse mundo que nós vivemos, mundo de tanta tristeza. O apóstolo Paulo disse que esse mundo que nós vivemos, ele geme. Ele está gemendo. E de tanta angústia, tanto grito sem socorro. Viver sem a presença de Deus é um deserto. Por isso que ele diz, o terceiro, o 11 pedido, ele fala: não me lance fora da tua presença. E você vê uma história que quando Deus disse para Moisés, Moisés, vá ao deserto, vá-se embora com o povo. Vá-se embora. E a história diz que o povo, quando soube a história, estava tudo de mala arrumada no pé do monte para sair para viajar. Mas quando o povo ouviu falar que Deus não ia, aí Deus disse para Moisés, Moisés, eu não vou não, no meio desse povo não. Esse povo é obstinado. E se esse povo pecar no caminho, eu vou matar. Eu não vou com esse povo. Eu vou mandar o meu anjo. Ó, irmão, se você vai uma viagem e saber que um anjo vai, é muito bom. Para te livrar do mal, é muito bom. Mas quem tem experiência, no caso do povo de Israel, que tinha experiência com o próprio Deus, ele disse, não, a gente não quer anjo. Se o Senhor não for, Moisés, se o Senhor não for conosco, a gente não vai sair daqui. E a Bíblia diz que Moisés só veio para falar com Deus. E o povo não ia. E Moisés disse, eu quero a tua presença. Aí Deus disse, Moisés, eu te conheço de perto, eu conheço, sei quem é você. Eu sei quem é você, Moisés. Eu vou com você, até por conta que a minha presença te faz descansar. A presença de Deus, irmão, traz refrigério, traz descanso. Pedro estava na prisão e ia morrer no outro dia. A sentença era para morrer, mas a Bíblia diz que ele dormia tranquilo, porque estava na presença de Deus. Por isso que Davi disse, não me lance, eu sei, Deus, a tua presença é muito gostosa, é muito boa. Não me lance fora da tua presença. Torna-me da alegria do Espírito Santo. Não posso viver sem essas qualidades da tua, Senhor. Manda para mim. E o último pedido, no versículo 12, ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Irmão, depois de a pessoa ter feito o que Davi fez, mas buscou a presença de Deus. E Deus o deu, porque Ele é misericordioso. Amém, meus irmãos?